Ferramentas de produtividade em nuvem no contexto educacional. Glauber Santiago, Rafaela Sabino. Unidade 1. Propondo. 1.1. Apresentação da temática geral. O profissional da educação, assim como qualquer pessoa atualmente na sociedade, deve sempre aprimorar-se no que diz respeito ao seu letramento tecnológico. Sobre letramento tecnológico, o Dicionário Crítico de Educação e Tecnologias e de Educação à Distância apresenta algumas acepções, incluindo a seguinte. De modo geral, o letramento tecnológico pode ser definido como o uso e a compreensão das diversas tecnologias existentes nas sociedades modernas, a fim de que os cidadãos resolvam problemas. Portanto, são consideradas práticas de letramento tecnológico o domínio de linguagens e ferramentas tecnológicas e as ações ou resultados das ações praticadas com essas linguagens e ferramentas pelos cidadãos, tais como saber usar a escrita, a televisão, o rádio, o telefone fixo ou celular, o caixa eletrônico, o computador, o carro, etc. 2018, página 390 a 391. Algumas das novas tecnologias que temos disponíveis estão diretamente ligadas à nossa capacidade de produtividade. A ideia de produtividade está ligada à possibilidade de se realizar mais coisas com menos recursos. Por exemplo, redigir um texto mais rapidamente e com qualidade, organizar uma atividade instigadora com os estudantes em menos tempo, definir o horário de uma reunião entre grupos de forma mais dinâmica, conseguir apresentar um conteúdo na internet de forma mais econômica e eficaz. Diversas ferramentas computacionais foram criadas nas últimas décadas para a otimização e organização de tarefas, como as diversas suítes de aplicativos para escritório, por exemplo, LibreOffice, Microsoft Office, o Google Docs e o Apple iWork. Essas suítes contam com editor de texto, editor de planilhas, editor de apresentações de slides, entre outras coisas, agenda, entre outros. Observação: para aqueles nostálgicos que sentem falta da velha máquina de escrever ou para os jovens que nunca a utilizaram, acessem o site Overtype. Dá até para fazer pelotões de soldadinhos com as teclas barra, W e E comercial. Acho que era assim. Figura 1. Pelotão de soldadinhos feito no simulador de máquina de escrever. Com o advento da chamada Internet 2.0, foi possível que as suítes funcionassem online e de forma colaborativa entre múltiplos usuários em um mesmo documento. Isso fornece uma nova gama de possibilidades, tanto em termos de produtividade na comunicação e produção de conhecimentos, quanto de possibilidades didáticas a serem exploradas pelos docentes. As duas suítes online mais conhecidas pelo público brasileiro são o Google Docs, integrado ao Google Drive, e o Microsoft Office Online, integrado ao OneDrive. Tanto o Google Drive quanto o OneDrive são serviços de armazenamento e compartilhamento de arquivos na nuvem. Na computação, o termo nuvem, cloud no inglês, representa uma ideia como ilustra a figura a seguir. A figura apresenta uma visão geral de uma nuvem computacional, na qual os dados dos usuários são movidos para a nuvem, o que permite posteriormente seu acesso. Pode-se observar que os dados podem vir de diferentes dispositivos, ou seja, em vez de ficarem armazenados no dispositivo do usuário, os dados são armazenados em servidores de computador ligados à internet. Figura 2. Ilustração de uma nuvem computacional. É possível utilizar tanto o Google Docs quanto o Microsoft Office Online de forma gratuita, e ambos possuem recursos similares. Porém, no presente componente enfocaremos nossas atividades e nossa atenção ao Google Docs, uma vez que utiliza uma conta do Google, que dá acesso gratuito a uma quantidade maior de serviços: YouTube, Google Sites, Google Drive, Google Maps, Google Agenda, etc. O Google Drive é um serviço de disco virtual oferecido pela Google desde 2012, que permite o armazenamento de documentos na nuvem do Google.
Os arquivos armazenados no Google Drive podem ser compartilhados com seus estudantes e colaboradores por meio da conta do Google. Você poderá decidir com quem irá compartilhar cada arquivo, além de decidir o nível de permissão de cada pessoa, escolhendo quem poderá visualizar, comentar ou mesmo editar os arquivos e pastas criadas. O Google Drive tem diversos recursos que serão explorados no presente componente, que são documentos Google, planilhas Google, apresentações Google, formulários Google, desenhos Google, Google Maps e Google Sites. Para ter acesso a todos esses serviços, você deve possuir uma conta no Google. Agora nós veremos uma série de ideias na educação para esses recursos de computação em nuvem. O primeiro recurso a ser apresentado está no item 1.2, compartilhamento de pastas e documentos online. Ideias na educação. A seguir são indicadas algumas sugestões de uso do compartilhamento de arquivos ou pastas no contexto educacional. Ideia 1. Criação de pasta online para grupos de alunos postarem arquivos. Assim, o professor pode montar uma pasta para cada grupo específico de alunos e acompanhar a turma como um todo. Isso pode possibilitar aos estudantes, por exemplo, coletar imagens, links para vídeos, montar um portfólio digital, etc. Segunda ideia. Incentivo aos alunos na criação de pastas e documentos compartilhados para organizarem seus trabalhos em grupo, inclusive permitindo a criação de um banco de arquivos que perpasse a disciplina, semestre ou ano letivo. Uma terceira ideia é, em termos de gestão, o compartilhamento de pastas e arquivos é muito útil na elaboração de projetos para centralizar documentos online, evitando publicações e erros de identificação de documentos. E o principal é que evita o preenchimento de um mesmo documento de forma offline, que gere posterior desincronismo entre as informações e a necessidade de uma comparação visual entre as duas versões para a criação da versão final. Outro recurso é a criação de formulários para pesquisa online. Item 1.3. Ideias na educação. A seguir são indicadas algumas sugestões de uso do formulários Google no contexto educacional. Primeira ideia: formulário online para estudantes preencherem sobre alguma atividade acadêmica que necessite de organização. Ideia 2: formulário online, anônimo ou não, sobre ações pedagógicas, por exemplo, testes de conhecimentos para avaliação diagnóstica da turma, questionários sobre a opinião dos estudantes em relação a algum tema, texto, vídeo ou imagem. Ideia 3. Um uso interessante é como fonte de feedback dos estudantes em questões abertas ou fechadas, em que os estudantes indicam que assuntos eles desejam aprofundar ou revisar para uma prova. Quarta ideia. A realização de pesquisas é uma das principais utilizações do formulário na educação, pois permite que trabalhos acadêmicos sejam realizados com mais produtividade, como pesquisas para monografias, dissertações e teses, além de outras pesquisas que possam ser realizadas por professores. Item 1.4. Criação textual colaborativa online. Ideias na educação. A seguir são indicadas algumas sugestões de uso do documentos Google no contexto educacional. Estudantes podem elaborar um texto para depois ser corrigido pelo professor, utilizando os recursos de sugestão e controle de alterações. Então, o estudante pode verificar o que exatamente errou. Além disso, eles podem se comunicar sincronicamente ou assincronicamente com os recursos de chat, bate-papo e mensagens. Isso tudo contextualmente. Outra ideia de criação textual colaborativa online. O professor pode orientar a atividade de revisão por pares de seus estudantes. Por exemplo, o estudante A elabora um texto, recurso edição. O estudante B revisa o texto, recurso sugestões. O estudante A aceita ou rejeita as sugestões do colega. E por fim, o professor clica no histórico de revisões para ver como foi esse trabalho colaborativo entre os pares. Terceira ideia.
Em uma sala de aula presencial com computadores para os alunos, o professor apresenta um documento colaborativo online no projetor multimídia. Com todos os alunos como colaboradores, poderá ser realizada uma atividade de criação textual bem mais dinâmica, já que tudo o que todos digitarem aparecerá na tela para ser comentado pelo professor perante a turma. Isso em tempo real. Por exemplo, o professor cria um quadro com questões necessárias para a resolução de um problema. Cada estudante escreve suas ideias e o professor já comenta no coletivo as várias ideias da turma. Ao final da aula, o texto colaborativo já está pronto para ser utilizado posteriormente. A próxima ideia para o uso educacional é: em uma reunião de professores ou pesquisadores em uma sala com computadores e projetor multimídia, pode-se criar um texto colaborativo rapidamente. Pode-se digitar a ata de uma reunião de forma colaborativa ou ainda ficar registradas as ideias de um brainstorm.